Estou começando a gravação do webinar e rapidinho aqui, né? Acho que esse webinar é um webinar bem técnico, né? É o terceiro ano que a gente está fazendo esse webinar e a gente vai mostrar, acho que um conteúdo, né? Um material que foi mostrado nos anos anteriores, mas acho que é sempre importante retomar, né? Fazer essa apresentação para estar em alinhamento com vocês. E uma novidade, né, desse ano, diferente dos anos anteriores, é a participação da B3, já no envolvimento grande da B3 já nessa atividade, né? Então, eu vou passar para a Gleice para dar um alô para vocês. Oi, gente, bom dia. Como o Renato comentou, a gente, enfim, tem participado muito mais ativamente, né? B3 como responsável pelo Easy, nessa mudança de estrutura que a gente teve e estamos passando, né, por uma reorganização da área de sustentabilidade dentro da estrutura da própria B3, com a implementação de um novo plano de trabalho, um novo plano de sustentabilidade. Então, o Easy sendo um dos principais produtos da casa, né, não podíamos deixar de estar muito perto, muito próximo de todos vocês no dia a dia do processo, do preenchimento do questionário, enfim, todas as interações ao longo de 2020, que a gente está, né, como vocês já vem bem acompanhando, com 2 processos em curso. O processo 2020, com o mesmo questionário, o processo BAU, né, para a carteira 2021, e no paralelo o processo de revisão de todo o questionário, a reestruturação a partir dos setores, de uma revisão da metodologia, enfim, de tudo que vocês já vêm acompanhando. Então, é importante que a gente tenha esses momentos de interação, e esse é um webinar com um objetivo específico de dar orientações, de esclarecer os pontos que ficam de dúvidas na hora de preparar as evidências. Porque muitas vezes, né, quem está lá do outro lado, e eu já tive deste lado aí de vocês, a gente fica com dúvidas de qual o melhor trecho do documento, como montar, né, o PPT, eventualmente, de apresentação dessas evidências, quais os documentos selecionar. Tem um limite, mas eu tenho um monte de coisa para poder, né, comprovar a minha resposta. Então, é importante a gente ter esse momento de esclarecer as dúvidas para que vocês tenham aí um trabalho muito mais direcionado, e do outro lado aqui, as evidências sejam analisadas também com muito mais assertividade para que a gente consiga calcular a nota relativa às evidências. Então, agradecer a presença de vocês aqui, fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas, mesmo que eventualmente a gente não consiga esclarecer todas aqui, eu acho que tem um canal aí aberto com a equipe da BC, conosco na B3. Então, acho que o meu papel aqui é dar as boas-vindas, né? A gente se coloca, permanece à disposição e desejar uma ótima manhã de trabalho aqui para a gente. Renato, por favor, conduza aí com todas essas explicações. Obrigada. Bom, Gleice, obrigado. Acho que uma sugestão para vocês, como vai ser uma coisa bem técnica, né? Vamos passando os slides. Minha sugestão seria vocês colocarem o nome de vocês, né? Clicarem em Rename, deixar do jeito que eu deixei aqui, Renato Moya, ABC Associados, né? Que daí na hora que vocês mandarem as perguntas fica fácil para a gente identificar quem e de onde, né? Tá perguntando. O Aron, ele vai me ajudar, né? Então ele vai estar acompanhando o chat e aí acho que ele vai medindo, né? Quais as horas que é interessante ele me interromper para ler as perguntas de vocês, né? Eu acho que como é bastante gente, fazer via chat fica um pouco mais organizado, né? Então eu vou tirar a minha câmera para poder compartilhar com vocês a apresentação que a gente preparou. Bom, como eu comentei com vocês, essa apresentação ela é bem semelhante aos anos anteriores, né? Então, a gente é mais mesmo uma conversa de atualização. Então, vamos lá. A gente inicia, então, lembrando o calendário, né, o cronograma nosso para esse ano. A gente está nessa etapa, então, aqui de agosto, né? A gente já está no último mês do período de preenchimento do questionário, que vai até o dia 31/8, né? Então, a partir do dia 31, a gente faz um ajuste final, né, do sistema, que a gente prepara o sistema para essa etapa, né, que vai começar em 4 de setembro, que é quando vocês vão receber, né, as empresas vão receber um e-mail indicando quais os itens, né, foram sorteados para elas enviarem a documentação. A gente vai explicar isso em detalhe, né?
Mas aí as empresas têm, desse dia, a partir do dia 4, quando elas são avisadas, né, até o dia 11 para mandar a primeira leva, né, para mandar pela primeira vez os documentos, né? E aí a gente, a partir do dia 14, né, começa a fazer a análise desses documentos, né, com a participação da KPMG, e a gente segue com esse processo até o dia 30 de outubro. Em 30 de outubro a gente finaliza, né, então esse processo, vocês vão entender melhor como que ele funciona, para quem ainda não conhece, né, as duas etapas desse processo. E aí a gente sistematiza, né, junto com a avaliação dessa documentação, junto com as respostas das empresas, né, que vocês estão respondendo agora no sistema, e a gente leva para a reunião do Conselho do ISE em 24 de novembro, né, a sistematização dessas informações, para daí, a partir dessas informações e mais os outros critérios ali considerados pelo Conselho, ser definida, né, qual será a carteira do ISE no ano que vem, né, 2021. Então, no dia 2 de dezembro, a gente faz a divulgação, né, de quais foram as empresas que foram selecionadas nessa reunião, e a gente, no dia 3 de dezembro, faz aí, então, um evento, né, de comemoração e lançamento oficial dessas empresas, que para então a carteira começar a vigorar a partir do primeiro dia útil de janeiro do ano que vem. Tá. A gente, então, assim, qual que é a importância, né, de ter dessa etapa de avaliação de evidências, né? Por que que a gente toma tanto cuidado, né, quando a gente conversa com as empresas, explica a importância delas prepararem bem essa documentação e elas terem um bom desempenho nessa etapa, né? Para quem ainda não conhece, né, essa matriz que está aqui na tela, ela é uma das informações que são levadas para o Conselho naquela reunião de 24 de novembro, né? Então, aqui a gente meio que, em uma matriz, a gente consolida o que a gente leva bem detalhadinho para os conselheiros, né, sobre a performance das empresas, né? Então, nessa matriz, olhando ela de forma horizontal, a gente tem a performance das empresas. Então, quanto mais para a direita a empresa tiver nessa matriz, melhor ela foi no desempenho dela na hora de responder o questionário, né? A gente tem o questionário ali pegando todas as dimensões, né? Imaginando ali que tem trilhas e pergunta mãe, pergunta filha, né? Uma empresa que responde muita pergunta, ela vai responder em torno de umas 300 perguntas no questionário ISO. Isso depende muito da trilha, de como que ela respondeu, né? Então, assim, a análise daquelas 300 perguntas com as suas pontuações, pesos, tudo, a gente tira uma nota, né? A gente faz a avaliação, tem toda uma lógica, né? Tem toda uma metodologia para isso. E aí, a partir dessa nota, né, quantitativa, que a gente chama, né, que é esse desempenho no questionário da empresa, a gente posiciona a empresa nessa matriz em que, quanto mais à direita a empresa tiver, que significa que melhor ela foi com relação aquele preenchimento do questionário, né? Aqui essas casinhas, cada casinha coloridinha dessa aqui seria uma empresa, né? A gente montou aqui um caso fictício, né? De uma participação em um ano normal, mas geralmente fica com essa distribuição aqui a participação das empresas. Então, assim, se a empresa vai bem no questionário, ela vai ficar mais à direita, né? Por que tem cores diferentes, né? São Z dimensões. Então, se a empresa vai bem em todas as dimensões, né? Nas 7 dimensões ela tem um desempenho acima da média, ela fica com essa cor verde escuro. Se a empresa em 6 dimensões vai bem, né? Em uma dimensão ela fica abaixo da média, ela fica com essa cor verdinho claro. Aí em 5 dimensões amarelo, em 4 dimensões o marrom, em 5 ou mais, né, dimensões que a empresa vai abaixo da média, ela fica com vermelho, né? Que é o caso dessas empresas mais à esquerda. Então, assim, tem uma importância grande, né? A empresa vai responder o questionário e ela vai se posicionar, né, aqui, em relação aos demais participantes numa escala como essa, numa matriz como essa, né? Aí entra o lado do vertical da matriz, né? O eixo vertical da matriz, que é a análise de evidências da empresa, né? Então, se a empresa, vamos supor que é uma empresa que ela não tem controladas, ela participa só mesmo ali, ela coloca que não é um grupo empresarial, então ela responde 7 questionários, né? Então, a nota dela nesses 7 questionários posiciona ela da esquerda para a direita, e a análise da documentação que a empresa vai responder para justificar a resposta dela nesses 7 questionários vai posicionar a empresa
no eixo vertical aqui, em que as empresas que estão mais acima significa que tiveram uma melhor avaliação na documentação. Então, veja que assim, se a empresa ela tiver um mau desempenho aqui, ela vai ficar abaixo, né? Como exemplo dessa empresa aqui, ela está numa cor verde escura, né? Ela está bem para a direita aqui, né? Considerando as demais, porém, ela está aqui embaixo, né? Ela está na faixa de análise aqui de evidências D. Então, o que acontece na reunião do conselho? Essa empresa, ela é vista com muita atenção pelos conselheiros, porque ela foi bem no preenchimento do questionário, porém ela não conseguiu comprovar bem as respostas dela nessa etapa agora de evidências. Então, isso chama muita atenção para o conselho vai olhar com muita atenção essa empresa para realmente entender o que aconteceu ali, se ela teve uma má sorte e foi sorteada em itens que ela eventualmente respondeu, mas não conseguiu comprovar o que ela faz, né? Ou eventualmente ela valorizou muito alguma prática dela, colocou ali uma resposta que ela realmente, uma coisa que a empresa ainda não faz. O fato é que a empresa fica mal nesse eixo. Então, isso tudo para dizer o quê? Que é muito importante as empresas prepararem uma boa documentação, conseguirem justificar, apresentar o racional delas, né, para mandar aquela documentação e comprovar a resposta delas, né? Então, isso já tinha sido apresentado antes, né? Não é o foco do nosso webinar de hoje aprofundar nessa matriz, mas a lógica geral é essa, né? São 7 itens para comprovar respostas versus em torno de 300 perguntas que a empresa responde, né? Então, se a empresa na hora de responder, se ela não tiver certeza sobre aquele item que ela vai responder, se ela não tiver confiante que ela tem documentação suficiente para justificar uma resposta, às vezes é melhor a empresa dizer que não tem aquele item, que não tem aquela prática, né? Porque se ela for sorteada naquele item, ela pode se complicar aqui na hora de comprovar, né? Então, às vezes eu recebo, né, e-mails aqui nessa etapa de preenchimento do questionário, em que as empresas falam, poxa, eu tenho aqui uma política, né? Ela atende quase tudo que está falando nessa alternativa, se não atende um ponto ou outro, né? Eu não posso mandar? Deixa eu mandar essa, né? Aí eu falo, primeiro que a gente não pode olhar a documentação, então não dá para fazer essa análise, né? Só na conversa mesmo com a empresa, mas a gente sempre fala para a empresa, olha, se você não tem tudo, é melhor não mandar, é melhor não assinalar que vocês têm esse item, né? na resposta à pergunta, porque se esse item for para sorteio e a política realmente não tiver tudo que pede, né, na pergunta, tudo que pede no campo de documentação, a empresa vai se prejudicar na avaliação, porque ela não vai conseguir comprovar. Então, isso é acompanhado pela auditoria, tudo, então não tem como a gente abrir exceções, né? A gente recomenda que a empresa seja criteriosa, porque senão ela é penalizada agora nessa etapa. Bom, então como que funciona, né? Como que a gente indica, né, para as empresas? Vocês vão receber agora em 4 de setembro a indicação dos itens que elas precisam comprovar, né? Então, o que são itens, né? Não é pergunta que a empresa tem que comprovar, não, são itens, né? Então, como eu comentei com vocês, né, após preencher o questionário, a gente envia para as empresas essa indicação, né, vai sair do sistema um e-mail indicando isso. E cada empresa participante, então, ela vai ter que indicar, né, um item para cada uma das dimensões que ela preencheu, né? Então, tanto a hold quanto as controladas, eu já mostro isso para vocês melhor, mas a empresa vai ter que mandar, né, um item do que ela respondeu de cada um dos questionários. E então, nesse contexto, um item seria uma alternativa de resposta que a empresa clicou. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a pergunta 010, né? O que é um item? Um item é, por exemplo, o que eu marquei ali na alternativa A. A alternativa A é um item, a alternativa B é outro item, a alternativa C é outro item, a alternativa D é outro item. Cada um desses itens estão sujeitos a serem indicados para a empresa. Então, a gente faz um sorteio e o sorteio vai nesse nível de item que a empresa tem que comprovar. Então, aqui tem um item, né, tipo que é a pergunta sobre como a empresa integra, né, aspectos de sustentabilidade nas suas práticas de gestão de desempenho e reconhecimento. Aí, vamos supor que o item sorteado fosse incorporação de aspectos de sustentabilidade na descrição de cargos e funções, a empresa teria que olhar no campo D de baixo, né, D, documentação, e deveria, então, preparar políticas e procedimentos corporativos, né, que retratem essas práticas de gestão de pessoas, né, documentos que registrem descrições de cargos e funções para comprovar o que ela colocou na alternativa A. Então, a gente, quando indica o item para o sorteio, né, quando a gente indica para a empresa que o item foi sorteado,
ela tem que, a partir dessa resposta que ela deu, ela tem que olhar no campo D e ver o que ela precisa preparar para mandar para a gente no sistema de evidências, né, sobre essa resposta. A gente tem também, né, itens em tabela. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela. Então, no cruzamento da linha com a coluna, né, onde eu coloquei a estrelinha vermelhinha ali, aquilo ali é um item. Então, um item desse também pode ser sorteado, né, e enviado para a empresa, e é a mesma coisa, né? A gente vai ter um campo D que vai apoiar ali a empresa para preparar a documentação sobre aquele item que ela clicou no meio da tabela. Então, de forma geral, é isso, né? Quando a gente está falando em item, a gente está falando naquele clique que a empresa deu para responder um item de determinada pergunta. Como que esses itens são definidos, né? Então, a gente tem, imagino que todos saibam, né? Mas a gente tem um time de coordenadores técnicos de dimensão. Então, para cada uma daquelas 7 dimensões do questionário, a gente tem um coordenador, que é o especialista naquele tema, né? E esse coordenador, então, ele faz uma avaliação das perguntas, né? Todas as perguntas do questionário dele, todos os itens de resposta, e aí ele seleciona um conjunto de itens, né? Todos os anos eles mudam esse conjunto de itens, e eles passam para a gente, né, para a equipe da ABC e para a KPMG, quais são esses itens que eles gostariam que tivesse no sorteio, né? Então, essa é a primeira definição, uma definição técnica, né, dos coordenadores, sobre quais itens eles acreditam que seria importante que as empresas comprovassem a resposta. Então, a gente faz um alinhamento com esses coordenadores, a gente vai olhar se o item está claro, se ele tem, por exemplo, uma descrição clara no campo de documentação que vai ajudar a empresa a preparar a documentação. Então, isso tem que estar muito redondinho para evitar dúvidas, né, para a empresa. A gente faz, então, esse check com eles. E aí a gente prepara essas informações desses itens que foram indicados junto com a KPMG, e aí a gente faz um sorteio, né, para fazer, então, o ordenamento, né. Então, vamos supor que na dimensão geral foram indicados 40 itens, né. E a gente, então, a partir do sorteio, a gente vai fazer, vai embaralhar esses 40 itens, né, e eles vão ter uma ordem de sorteio. Então, a ordem desse sorteio é que vai entrar para as empresas poderem comprovar essas respostas. Por que tantos itens? Porque é uma ordem, né? Porque, vamos supor que se a empresa X foi sorteada com um item que ela não respondeu, ela pula, né, na ordem do sorteio para o segundo item para ver se ela respondeu. Se não foi também não respondeu, pula para o terceiro e assim por diante, até que na ordem do sorteio caia para aquela empresa um item que ela respondeu afirmativamente, né? E aí é aquele item que ela vai precisar comprovar a resposta. Aí, o que a gente faz? A partir do sorteio, a gente vai no sistema e para cada empresa a gente faz uma indicação de qual foi o resultado do sorteio dela, né? Isso tudo com acompanhamento da auditoria. E aí, então, a gente faz essa indicação no sistema e o sistema vai mandar um e-mail, então, para as empresas indicando que elas precisam entrar no sistema e dar uma olhada lá no resultado do sorteio delas. Então, a partir da hora que a empresa recebe esse e-mail, ela vai poder entrar no sistema, né? E aí elas vão, na área restrita delas, ali checarem quais os itens que foram sorteados, né? Então, aqui eu fiz um print, né, da tela do sistema, escondi o nome da empresa, né? Mas esse é um caso aqui de uma empresa que é uma holding não operacional, né? Então, como ela é uma holding não operacional, ela vai precisar, pela holding, não é? Comprovar a resposta de 2 itens, né? Um item da dimensão natureza do produto e um item da dimensão governança corporativa, né? Então, vocês podem olhar aqui no sorteio, né, que foi para essa empresa, né, na holding, foi sorteado um item de resposta da pergunta natureza do produto 1 e uma alternativa de resposta da pergunta governança corporativa 27. E aí, embaixo a gente tem a lista de controladas, né? Então, as controladas, elas sempre respondem as outras 5 dimensões, né? Entendendo que NAT e GOV é só a holding que responde, olhando para o grupo todo, né? Então, cada uma dessas controladas aqui, né? Vocês entrando, vocês vão ver para cada uma das controladas que vocês tiverem, que vocês vão ter 5 itens para responder, né? Para cada uma. Então, por exemplo, ali a controlada 1, né? Ela, na dimensão geral, ela vai ter que mandar evidências do que ela respondeu na pergunta GER 19.1, né, do item que ela clicou lá.
E aí é só específico da gestão daquela controlada e não do grupo inteiro que a gente está considerando. Aqui é específico da controlada, né? Tanto é que a controlada 2 vai ter que mandar a resposta do que ela colocou, evidências, né? Do que ela respondeu na pergunta GER 28, né? E mesma coisa para a controlada 3 com a GER 11, né? Então, isso a gente também toma esse cuidado na hora do sorteio, da gente não repetir itens dentro de um mesmo grupo, né? Então, a gente procura, por exemplo, se a controlada 1 já está na GE 19.1, não vamos colocar a GE 19.1 para a controlada 2. Vamos olhar na ordem do sorteio qual a próxima pergunta, né, que a controlada 2 respondeu, e vamos colocar o próximo item para a gente evitar repetir itens para uma mesma empresa, né? Às vezes não acontece da gente não ter o sorteio não bater com as respostas, então a gente pode ver, por exemplo, na coluna da CLI, que a controlada 1 está mandando respostas da CLI 9 e a controlada 3 também, né? Então, isso pode acontecer em um caso ou outro, mas a gente procura evitar esse tipo de situação, né? Eu estou vendo brilhar o chat aqui, eu não sei se tem alguma coisa pontual que a gente comenta agora, ou se o Aron está organizando, a gente fala mais para frente. Eu tô dialogando aqui no chat, mas está tranquilo, não tem nenhuma dúvida específica por enquanto, né? Teve só uma pergunta que acabou de entrar, sobre se aceito com ressalvas, né? Faz diferença entre o aceito para pontuação qualitativa, né? Ou seja, se a pontuação é diferente quando eu aceito com ressalvas ou não, é da Malu, da Way Carbon, né? Então, vou explicar se tem a diferença de pontuação. E também a Carol, da Usina 82, perguntou sobre a diferença de itens de perguntas no sorteio, né? O que é uma coisa, o que é outra, e como é que elas são listadas, como é que você sabe qual deve ser evidenciado. Tá. Bom, acho que começando pela segunda, né? No sorteio, então, como eu expliquei, cada item, né? O item pode ser uma alternativa de resposta numa pergunta de alternativas, como pode ser uma célula, né? Da tabelinha ali, quando é uma pergunta de tabela, né? Esses itens, eles entram no mesmo nível de comparação no sorteio, né? Então, a gente sorteia como se fossem tudo alternativa de resposta, né? E aí é o ordenamento que sai no sorteio que vai para cada empresa, né? Não sei se foi essa a pergunta da Carol, né? Mas é isso, né? A gente, mesmo uma célula de uma tabela entra no sorteio da mesma forma que uma linha de uma alternativa de resposta de uma pergunta, né? Então, eu acho que a dúvida dela é que assim, ela está vendo ali, por exemplo, que aparece a pergunta, mas não aparece qual alternativa que está sorteada, né? Na tabelinha. Então, lá, ECO 4.2. Tá. Né? Ela fala, mas qual alternativa dessa que eu tenho que evidenciar? Essa que é a pergunta dela. Tá. No próximo slide você vai ver, Carol. A gente nos próximos slides ali eu vou mostrar como que é a tela que a empresa vai checar, né? Mas isso aqui é um geral, né? Isso aqui é bem por cima, a primeira tela que a empresa olha. Quando ela clicar em cada item daquele, ela vai ver qual foi a alternativa. Isso aí já você vai ver. E tem a pergunta da Malu sobre a pontuação. Isso. Então vamos aceito com ressalva e o outro. Tá, eu vou puxando aqui explicando essa legenda, e aí no final da legenda eu comento essa diferença. Então aqui, vocês estão vendo que tem cores diferentes, né? Por exemplo, a Gov27 aqui está amarelinha, né? O que significa estar amarelinho aqui? Que a empresa ainda não iniciou, né? Que a empresa iniciou, né, o envio da documentação, mas ela ainda não finalizou, ela está preenchendo, né, os dados, ele está subindo a documentação ainda. Quando tiver azulzinho, que não tem nenhum caso nessa tabela acima, significa que a empresa já subiu toda a documentação e já clicou em enviar, né? Então, a gente já pode ir analisando por aqui, porque ela já deu um OK. Quando tiver roxinho, que ainda não é o caso aqui, significa nova solicitação. Então, quer dizer que a empresa já mandou, né, na primeira fase, a gente já olhou essa documentação na primeira fase, e a gente ainda não sentiu falta ainda de alguma coisa para comprovar a resposta, né? Então a gente vai lá com a KPMG, a gente prepara um parecer técnico, né? Explicando por que a gente ainda não aceitou aquela documentação, e a gente indica no sistema, né, para a empresa que ela vai precisar mandar mais documentação, já vou falar isso para vocês. E aí ela precisa, né, mandar mais documentos ali. Então, vai ficar roxinho para a empresa, indicando que ela precisa fazer isso. A hora que a empresa começar a trabalhar, ela vai ficar amarelinho de novo, né?
Quando a gente, tanto na primeira fase quanto na segunda, a gente olhar a documentação e, legal, foi aceito, a gente vai mudar para verdinho, né? Igual tá esse conjunto de itens aqui, a cor, né, do que foi sorteado, então significa que foi aceito, a empresa pode clicar ali, vai ter um parecer curtinho ali dizendo que foi aceito a documentação mandada, né? Quando tiver laranjadinho, que na verdade esse igual a 27 ele não era amarelinho, não, ele era laranjadinho, que é muito parecido, significa que foi aceito com ressalvas. Eu já vou responder a dúvida sobre a diferença de aceito com ressalvas com adverso, né? Que é o último item, né? Quando for vermelhinho, igual o caso da GE 19.1, que o parecer foi considerado adverso. O que acontece, né? A empresa, ela pode ter no final desse processo 3 tipos de parecer. Parecer que as evidências foram aceitas com ressalvas ou foi adverso, né? A gente tem uma pontuação para a gente montar aquela matriz que eu mostrei para vocês no início, em que se a empresa, a evidência da empresa foi aceita, ela tira 5 pontos. Então, ela faz 5 pontos porque as evidências foram aceitas. Se as evidências foram aceitas com ressalvas, a pontuação da empresa vai ser 3. Então, dos 5 pontos que ela teria para tirar, ela vai tirar só 3 pontos. E se a evidência foi adversa, ela vai tirar um 0. Então, o que acontece? Vamos pensar aquele caso que a empresa não é um grupo empresarial, que ela teve 7 questionários, né? Para se posicionar naquela matriz, né, vertical, no eixo vertical da matriz, a empresa tinha 35 pontos para alcançar. Se ela tirar os 35 pontos, ela vai ficar lá em cima na matriz. Se ela for perdendo pontos, ela vai baixando naquela escala, né? Então, é isso que acontece, né? Essa pontuação que diferencia como que a empresa vai se posicionar lá. Se for um caso igual esse que está na tela, que a gente tem a holding e as controladas, a gente aplica uma regra de 3, né? Mas para todas as empresas não há diferenciação em termos de ser hold ou ser controlada ou ser qual das dimensões respondendo, sempre vai ser isso, né? Se evidência é aceita, vale 5, se aceita com ressalvas, vale 3, se parecer adverso, vale 0. Então, é essa a diferença, né? E essa a importância, então, da empresa conseguir, né, ter comprovado ali certinho o que ela mandou. Então, lá, envio da documentação, né? Então, como que funciona? A empresa, ela, como falei para vocês, ela pode mandar até 2 vezes a documentação. Então, se ela manda a primeira vez ali e a gente olha, fala, legal, comprovou legal as respostas, tal, a gente já na primeira fase encerra, né, a avaliação, dá um parecer verdinho lá, aceito, né, a empresa garante os 5 pontos dela e tudo bem, encerrou o assunto. Porém, se faltou alguma coisa, se a gente ficou alguma dúvida sobre o que faltou, né, a gente vai fazer aquela indicação no sistema, dizer que precisa ir para uma segunda fase de análise e a gente vai ficar roxinho ali e a gente vai preparar um parecer técnico indicando por que não foi aceito. Então, nesse parecer a gente vai procurar, né, ser bem objetivo para a empresa entender o que faltou, o que ela precisa mandar para poder, entre aspas, convencer a gente de que ela respondeu aquele item, né? Então, a gente vai colocar isso lá no sistema e a empresa tem uma segunda fase para mandar. Então, geralmente, essa segunda fase a gente dá em torno, se eu não me engano, de 4 a 5 dias úteis, né, para a empresa poder preparar essa documentação e mandar. Às vezes, as empresas reclamam que é pouco tempo, mas assim, a empresa já sabe que aquele item foi indicado para ela já trabalhou esse item, então, assim, a gente espera que a empresa já esteja com a informação fácil ali para preparar, porque ela acabou de trabalhar a documentação para mandar, né? Então, o que acontece? Em cada uma dessas fases, a empresa pode mandar até 5 documentos. Ela não é obrigada a mandar 5, às vezes com 2 documentos, a empresa com 1 documento, já teve caso da empresa conseguir resolver, né? Mas o fato é assim, ela pode mandar até 5 documentos, né? Então, ela prepara esse documento e faz o upload no sistema para a gente olhar por aqui. Eu já vou mostrar a carinha desse sistema para vocês. Então, é isso que eu falei, né? A empresa faz o upload no sistema e a gente sugere que seja sempre em PDF, né? A documentação, que daí é um formato que a gente não levanta nenhuma dúvida se ele foi alterado ou não na avaliação. Então, quando a empresa vai fazer esse upload, o que ela precisa ali preencher no sistema, né? Ela precisa, qual a interação que ela faz com o sistema, né? Maia, são 2 comentários rápidos antes de você mudar, pode ser? Pode. Só 2 dúvidas que vieram assim para compartilhar, eu já respondi aqui no chat, mas só para todo mundo também já ter a mão.
Uma era sobre se a seleção dos temas para sorteio das perguntas a cada ano, ela tem um controle em relação aos dos anos anteriores, né? Se a empresa respondeu no ano passado, tem algum controle para não responder de novo aquela mesma pergunta, aquele mesmo tema nesse ano, né? E a resposta é que não tem esse controle, são sorteios independentes a cada ano, então pode haver repetição. E a outra pergunta que tinha sido feita também é se o fato de ser feita uma nova solicitação de documentação nesse processo que foi descrito agora, ele gera algum tipo de penalidade na nota final da empresa, e a resposta é que não. O que vale é a avaliação final. Se a empresa teve complementação ou não, não afeta a nota final dela. São essas duas perguntas que tinham aparecido, só para compartilhar a resposta com todo mundo também. Isso, não afeta porque, assim, é muito questão de interpretação, não é? Às vezes, então, assim, não tem como se penalizar a empresa, porque se ela tem a prática, às vezes a pessoa que mandou não conseguiu interpretar direito, não conseguiu preparar direito a documentação, mas a empresa tem a prática, né? Então, isso não influencia, não. Então, tá. Então, eu vou primeiro mostrar os itens que tem no sistema aqui, depois eu mostro mesmo a carinha do sistema, né? Então, na hora que a empresa entra no sistema, né, vai ter uma descrição, né? Então ali ela vai poder colocar um pequeno texto ali, 1, 2 parágrafos, apresentando cada um daqueles documentos, né? Então ali qual que é o objetivo daquele documento, por que que ele está ali, que ela está subindo esse documento ali. Ela consegue indicar uma referência, o que ajuda muito a gente, né? Então, por exemplo, eu estou mandando um relatório de sustentabilidade, a informação que vocês precisam está na página tal, no parágrafo tal, naquele tópico, né? Então, isso para a gente ajuda muito, porque às vezes a empresa tem lá um relatório de 200 páginas, né? E se ela só mandar o documento e não falar que página, que tal, o avaliador, a gente não tem como, né? Procurar e adivinhar se era aquilo ali mesmo que a empresa queria que a gente avaliasse, né? Com relação ao que ela respondeu. A data é preenchida automático pelo sistema, né? Então, para ficar o registro de quando que subiu. Assim como o usuário, né? O usuário vai se logar no sistema, então fica registrado ali quem foi que se logou e subiu aquele documento, né? O anexo, a empresa vai clicar ali, vai fazer o upload em si do documento, não é? E o link, se, por exemplo, a empresa fala assim, eu estou fazendo o upload do meu relatório de sustentabilidade, mas para ter certeza que vai tudo certinho, eu vou colocar também o link do meu site onde está esse documento, né? Então, a empresa... Mas aí o link é bem opcional, né? Mas se a empresa quiser, tipo, para garantir que a gente vai ver a informação, né? Ela pode também mandar esse link em que o documento está publicado. Então, esses itens que eu comentei para vocês, né? Tá com essa a página, né? Que a empresa vai olhar tem essa carinha, né? Então, primeiro aqui, respondendo a pergunta que a gente teve, né? Então, a empresa vai olhar naquele dashboard inicial que estava ali para ela preencher a NAT1. Aí, na hora que ela clicar na NAT1, vai abrir essa telinha e aí ela vai falar, ok, então aqui está o enunciado da pergunta NAT1 e ali tem a resposta, né, alternativa A, sim. Então, a empresa sabe, então fui sorteada com o item A, né, a alternativa de resposta A da pergunta NAT1. Então, tá. Aí depois aqui é o campo descrição. Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? Nesse campo que está ali, esse documento se refere, a empresa consegue escrever um texto curto ali, dos 2 parágrafos, até 2 parágrafos, né? Explicando, né? Apresentando do que se trata aquele documento que ela subiu ali. Aqui é o campo referência, que a empresa vai falar, né? Qual é o capítulo, a página, né? Onde que está aquela informação dentro do documento que ela subiu. Isso aqui, né, a data, como comentei para vocês, é a data que foi feito o registro, né? Então, uma data meio antiga aqui de 2014, lembrando do nosso colega Iago, né, que era da equipe, né? Então, aqui ficou o nome do usuário, que não o usuário nosso da equipe da ABC que vai fazer a avaliação, mas do usuário que fez o upload daquele documento, né? Então, fica esse registro aqui. Aqui em anexo, né, onde a empresa vai fazer o upload do documento, como comentei com vocês, e aqui o link, caso a empresa queira colocar o link. Aqui em cima, né, essa corzinha desse status vai variar de acordo com aquela cor que eu mostrei para vocês. Então, nesse caso, desse print era um print de um caso em que a gente pediu uma nova solicitação para a empresa, né? Então, a gente avaliou na primeira fase, a gente viu que faltava alguma coisa para a empresa, a gente mandou um e-mail para a empresa falando que a documentação já estava avaliada e ela vai precisar entrar no sistema e olhar que cor que está esse botãozinho aqui. Se tiver como nova solicitação, significa que ela vai precisar mandar mais documentos para a gente. Então, ela vai olhar nesse campo aqui embaixo, né? E vai estar ali o parecer técnico explicando por que
que a gente pediu mais documentos para a empresa, né? Aí ali embaixo vocês estão vendo que tem um fase 2, significa que a empresa vai precisar novamente colocar ali a descrição, a referência, tá? E fazer upload de até mais 5 documentos. Às vezes um documento aqui já é bem tranquilo para 1, 2 documentos, né? Para resolver o assunto. E aí no Tem uma final... pergunta, desculpa te cortar no meio, mas que acho que é bem sobre isso, sobre a questão de se no PPT ou no documento que você mandar com as evidências, dando guia de evidências, a pessoa incluir links adicionais, né? Então, assim, ela dá um link para um documento externo, para um site onde você tem informação. Isso conta na documentação ou só os documentos anexos que contam para esse limite de 5 que você está falando? Então, a gente vai falar sobre isso mais aqui para frente, né? Mas só para não ficar sem resposta agora, conta. Então, assim, se a empresa mandar um PowerPoint em que ela coloque 8 links ali dentro, a gente nem considera esse PowerPoint na análise, porque ela está mandando, na verdade, um arquivo em que ela pendurou 8 documentos ali com link. Então, na verdade, ela está burlando o processo, porque ela tinha até 5 documentos para mandar, só que ela está usando um documento para pendurar 8 documentos ali, 3 documentos, que sejam 2. A gente não analisa. Então, se a empresa mandar... mais para frente a gente vai falar sobre isso com detalhe, mas não, a gente não considera, porque senão a empresa está, na verdade, abusando, né? Ela está mandando mais do que os 5 documentos que ela tem direito. E aí, então, voltando, né, ali onde está a flechinha agora, a empresa, depois que a gente faz a análise da segunda fase, né, a gente vai mudar ali em cima para dizer se foi aceito com ressalvas ou se foi adverso a avaliação que a gente fez da empresa. Então, essa é a tela que a empresa vai interagir, né, e vai subir a documentação dela. Documento de referência. A gente já, a partir de uns anos, a gente começou a identificar que as empresas têm feito uma prática que ajuda muito na avaliação da documentação delas, né, que é separar um dos até 5 documentos que elas podem mandar em cada uma das fases e usar esse documento para apresentar aos demais. Então, nesse caso, acho que até interagindo com a pergunta do Aron, poderia ser um PowerPoint, poderia ser um PDF, né? Mas um documento que apresenta os outros 4 ou até 4 documentos que ela está mandando junto. Aí não é link para a empresa entrar em outros documentos, mas é uma apresentação mesmo. Então, aqui, a gente foi sorteado pedindo uma política ambiental, né? E como que a gente trata de resíduos na política ambiental. Então, no primeiro anexo é a política ambiental, em que a gente, na página 3, vocês vão ter ali uma explicação sobre como que a gestão de resíduos é trabalhada na companhia e como que isso está previsto na política, né? Então, nesse documento, ela apresenta o que vai vir na política que ela está mandando junto, né? Então, a empresa consegue construir um racional. Se, de repente, a gente pergunta assim, como que a empresa verifica que não tem trabalho escravo na sua cadeia de fornecedores? Ela consegue colocar, por exemplo, assim, nesse documento, ela vai apresentar como que ela faz para identificar isso. Então, ela pode, por exemplo, mandar um regulamento de fornecedores falando que uma política de fornecedores falando que ela não tolera trabalho escravo na cadeia. Ela pode mandar um formulário em que o fornecedor vai precisar indicar que ele não tem trabalho forçado, que ele precisa de documentação para fazer isso. E ela pode mandar um relatório ali de uma visita que ela fez em um dos tantos fornecedores para verificar se realmente aquilo que estava ali no formulário, aquilo que estava na política está acontecendo de fato, né? E, eventualmente, ela pode ainda colocar um último documento ali indicando como que ela deu esse feedback para o fornecedor, né? Nesse documento, geralmente, nem precisa. Então, o que acontece? Em um documento, ela apresenta, ela fala, olha, eu estou mandando em anexo aqui a minha política, eu estou mandando, então vai estar na página 3, quarto parágrafo da política, o item sobre trabalho escravo. Eu estou mandando um formulário, nesse formulário de fornecedores, a 8ª pergunta tem a ver com o tema de trabalho escravo, não é? E estou mandando aqui o parecer nosso da visita que a gente fez no fornecedor, e que na segunda página a gente indica ali que realmente não teve nenhum problema com o trabalho escravo, né? Toda essa documentação, é importante dizer que a empresa, se ela não quiser, por exemplo, expor qual o nome do fornecedor que foi avaliado, né?
ela pode, por exemplo, preparar essa documentação e colocar uma taxa em cima do nome desse fornecedor, né? Então, tudo que tiver de informação ali que a empresa não quiser compartilhar com a gente, ela pode, na hora de preparar o PDF, marcar com uma taxa em cima, né? E a gente não precisa saber esse nome, né? De qualquer maneira, é importante lembrar que a gente tem um compromisso, né, com as empresas participantes de confidencialidade, né? Então, ninguém tem acesso a essas informações, né? Só a mesma equipe que faz a avaliação. Então, como eu comentei para vocês, né, já saí falando sem puxar os bullets, mas esse documento, então, ele tem essa função, né, de apresentar as outras documentações. Ele pode ser um texto, ele pode ser um slide. Quanto mais a empresa conseguir demonstrar isso, melhor, né, mais fica fácil para a gente entender o racional da empresa, né. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, também. Então, aqui eu também fiz a prática da tarja, né. Eu não mostrei aqui de quem que é essa documentação, coloquei essas tajinhas pretas, mas a gente tem ali em cima, né, um texto que a empresa colocou com os bullets, né, então esse texto ela explica onde está a documentação, né. Do lado esquerdo ali a gente tem um print que a empresa fez do site dela, né, então, por exemplo, essa informação está no meu item de indicadores de sustentabilidade, né, está lá no meu site, então ela fez um print e colocou nessa documentação de referência aqui, o print do site indicando para a gente onde que a gente precisaria ir ali no site, no link que ela mandou para a gente, né, para acessar essa informação, né, ou ela pode, então, ali do lado direito, né, que é a mesma coisa, né, um print mostrando, né, onde que está essa informação, tudo. Então, assim, isso ajuda muito a empresa, porque tem um desafio nesse trabalho nosso de análise de evidência, que é a interpretação. Às vezes, se a empresa não conseguiu se expressar bem sobre como que ela, para que serve aquela documentação que ela mandou, fica difícil, né, para quem está do lado de cá interpretar e entender esse racional, né, qual foi a narrativa que a empresa criou ali para mandar aquele conjunto de documentos. Então, são 5 documentos, então um desses documentos vale a pena que seja essa apresentação dos demais, né, porque ajuda muito a empresa na hora que a gente vai fazer essa avaliação. Então, seguindo aqui, né, qual a especificidade aqui dos documentos? O que a gente olha, né? Quando é um documento preparado pela própria empresa, né, então, por exemplo, se é uma declaração ou declaração do DRI, alguma outra tipo de declaração que a empresa está mandando, é importante que esse papel ou seja timbrado ou ele tenha ali, né, o nome claro da empresa, né, na primeira linha, tal, para deixar claro que é um documento daquela empresa. É importante que ele tenha o nome de responsáveis, né? Então, quem é responsável por aquele documento, né? O DRI, é o gerente de sustentabilidade, é o analista, né? Quem é o responsável por aquele documento, de que área nessa pessoa. É importante que tenha data, né? Então, que data que ele foi elaborado, ou se for uma política, né? Uma ata, qual foi a data desse documento, né? Ou qual a data que ele foi revisado ou aprovado, né? A gente precisa ter documentação, porque tem aquela data que todo mundo sabe, né? Que, por exemplo, quando a gente fala ano anterior, né? O ano anterior do que a gente considera o questionário do ISE, para esse ano, né? É de 1º de julho de 2019, é 30 de junho agora de 2020, né? Então, é importante a gente ver, né, que é um documento que está dentro daquele contexto, então tem que ter isso, pessoal, tem que ter identificação da empresa, o nome, né, e a área responsável pela produção daquele documento, né, e data. A gente, e isso acontece todos os anos, várias vezes. Às vezes a empresa preenche um Word ali e escreve alguma coisa nesse Word e não manda nenhuma dica para a gente, nenhuma identificação de que aquele documento né, um documento da empresa. E isso prejudica bem, né? A gente tem no nosso checklist com a KPMG, um dos itens é formalização do documento, né? Então, se isso não estiver claro, prejudica a avaliação da empresa, né? Quando for um documento, né, de uma empresa controlada, né, e ele indicar ali, né, que ele tem que, quando for um documento da empresa controlada, ele tem que indicar que aquele documento é para aquela empresa controlada, né? Porque muitas vezes a empresa fala, poxa, eu tenho uma política aqui para o meu grupo e ele serve não só para a hold, mas ele serve para todas as controladas do grupo, né? A gente precisa ver nesse documento uma indicação de que aquela política, aquele documento também se refere à controlada. Então, por exemplo, essa política aqui ela é válida para todas as empresas do nosso grupo. Ou essa política ela é válida
para as determinadas controladas no nosso grupo, X, Y, Z, aí tem o nome da controlada ali. Mas ele precisa estar claro que aquele documento, ele vale para o grupo como um todo, incluindo aquela controlada que a gente está analisando. Se for uma política geral do grupo e não fizer menção nenhuma controlada, não precisa nem ser nominalmente, mas pelo menos indicar, refere-se a todas as controladas, né, a todo o grupo, se não tiver nenhuma indicação disso, corre o risco até da gente não considerar a documentação, porque a gente não consegue ter certeza de que aquela documentação se refere àquela empresa, né? Por mais que seja do mesmo grupo, a gente tem casos de grupos muito grandes, né, que tem muitas controladas, então realmente a gente precisa dessa especificidade, né? Quando for documento emitido por terceiros, né, a mesma coisa. Então, sei lá, é um certificado, é um parecer, né, de uma auditoria, é uma legislação que a empresa está usando para subsidiar a resposta dela, né? Isso tem que estar muito claro, tem que ser papel timbrado, tem que ser papel datado, né? Se é uma legislação, né? A gente precisa saber se a legislação ainda está vigente, né? Então, assim, o máximo de informação possível, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer esse processo de análise considerando só aqueles 5 documentos, até 5 documentos que a empresa manda. Por exemplo, se ela mandar uma legislação, eu não posso, eu tenho que ter informação naquela legislação para ficar tranquilo de que é uma legislação que continua válida, que é aplicável naquele contexto e que eu posso avaliá-la. Não tem como ir lá para o Google e fazer uma pesquisa para ver se essa legislação ainda está válida, se ela não tem uma versão mais nova dela, se a empresa não está mandando uma coisa que caducou. A gente precisa ter certeza ali naquele conjunto de 5 documentos de que tudo aquilo ali é válido sem precisar fazer uma pesquisa adicional, né? Não cabe ao avaliador fazer essa pesquisa adicional. Então, se não tiver claro, a empresa pode ser penalizada, né? Não dá para a empresa esperar que vai ter uma pesquisa adicional para avaliar o documento que ela mandou. E aí, o que não são considerados nessa análise, né? Então, Oi. Posso entrar com umas perguntinhas aqui? Vamos lá. Antes de mudar, só para esclarecer. Uma das perguntas é sobre a descrição da documentação e dúvidas no entendimento daquilo que é pedido para verificação, né? Então, se tem alguma explicação complementar, se a gente pode esclarecer aquilo que é pedido, seja na própria campo D, né, da documentação, seja o que é pedido depois via sistema, né, quando a gente faz os comentários sobre as evidências. Então, assim, uma pergunta sobre como fazer, se tiver dúvidas na interpretação daquilo que está sendo pedido, né? Em princípio, a gente procura ser bem claro no pedido via sistema, mas é possível fazer pedidos de complementação por e-mail, né? Então, acho que é importante deixar claro que é sempre por escrito, caso tenha alguma dúvida, mas é possível tirar dúvidas. Isso, mas aí assim, acho que é até importante colocar que assim, a gente ajuda a empresa na interpretação, né, do parecer, mas a gente não faz, por exemplo, uma análise adicional, né? Então, porque às vezes acontece de, na segunda fase a empresa mandar por e-mail para a gente um documento. Se eu mandar esse documento, você vai aceitar? E a gente não pode dizer isso, senão a gente está burlando o processo, né? Então, é importante para saber, não adianta mandar documento que a gente não avalia fora do processo, né? A gente só ajuda a interpretar o parecer, né? A pergunta. Isso, ou seja, tem toda a disposição para esclarecer a interpretação, mas não para fazer avaliações adicionais paralelas, né? Pré-avaliações. Aí não, realmente burla o processo. A outra pergunta sobre a questão de datas, né, a questão do dia 31 de agosto, né? Então, assim, só para esclarecer que os fatos ocorridos até 31 de agosto servem como base para as evidências. É isso que a gente colocou, né? Mas tem uma pergunta específica aqui sobre um documento que foi produzido antes dessa data, mas que ele vai ser publicado e divulgado depois, né? Imagino que seja algum tipo de relatório, algum tipo de comunicação externa, né? Então, a dúvida é se vale a data de publicação ou vale a data do fato, né? Eu entendo que a interpretação nossa é de que vale a data do fato, né? Desde que o documento exista, né? Eventualmente não foi publicado ainda, a menos que a pergunta seja especificamente sobre publicação. Aí, a publicação tem que ter ocorrido até 31 de agosto. Senão, aí é um fato futuro que não tem como ser verificado, né? Mas, assim, sendo um documento de produção da própria companhia, vale a data do fato mesmo. Uhum.
Acho que é importante, assim, a gente, durante agora a etapa de resposta do questionário, veio muita dúvida com relação assim, poxa, mas no questionário está dizendo que é de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2016, agora vocês estão falando que é 31 de agosto, qual que é a diferença? Não ficou claro para algumas pessoas, né? A forma como eu procurei responder, né, para deixar claro, é assim, quando a gente fala 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, tem a ver com o período de monitoramento. Então, se a gente, por exemplo, está perguntando consumo de água, consumo de energia, alguma coisa ali de monitoramento da área de recursos humanos, na dimensão social, né, que a gente fala um ano, o ano é esse ano, né, de 12 meses, então de julho de 2019 a junho de 2020. Agora, a coisa que vai até 31 de agosto é isso que o Aron está comentando, né? É a preparação de um documento, é uma reunião que tem a ver com aquele período, tipo, coisas que aconteceram depois de 31 de junho até 31 de agosto, aí sim são válidas, né? Porque a gente está considerando que esse ano é um ano de exceção, em conta da pandemia, muitos processos nas empresas atrasaram, né? O próprio lançamento de relatório de sustentabilidade, a gente tem acompanhado empresas lançando agora, né, em julho, agosto, esses relatórios, né, contando sobre o ano que passou. Aí sim, esses relatórios são aceitos, sim. Tá. Tem mais uma pergunta ainda sobre a pessoa colocou em termos de contestação, né? Então, se no caso de uma solicitação de evidências adicionais, é possível contestar a solicitação por meio de um texto. Nosso entendimento é de que não é possível uma contestação no sentido de dizer que está errado pedir evidências adicionais. Mas, evidentemente, pode-se pedir esclarecimentos e a gente vai esclarecer. Mas não cabe assim, uma contestação no sentido de dizer que, olha, que eu mandei serve e está errado pedir de coisas adicionais. Pode esclarecer para nós podemos esclarecer para quem está providenciando a evidência. É um processo de esclarecimentos. Acho que é até importante comentar que, assim, não fica só uma... Porque às vezes a empresa fala, poxa, mas aí a opinião da ABC Associados é soberana, né? É importante lembrar que a gente tem um acompanhamento da KPMG, né? Principalmente para esses itens ou de nova solicitação ou de que não foi aceito, né? Então, a nossa opinião com uma primeira contestação da KPMG. A KPMG, sim, pode contestar, né, o que a gente fez e aí a gente faz... uma discussão técnica com eles e pode ter caso, inclusive, que a gente volta atrás com alguma opinião nossa, porque a KPMG não concordou e na discussão técnica com eles a gente concorda que o ponto deles faz sentido e a gente revisa a nossa opinião. Então, uma opinião de duas partes, né, antes de ir para a empresa. Perfeito. E, por último, uma pergunta também sobre assinatura, uma pergunta bem específica, se assinaturas eletrônicas certificadas vão ser aceitas, inclusive por causa do cenário de pandemia, de teletrabalho. Então, se tem que ser um papel escaneado, assinado, você pode ser uma assinatura eletrônica e a resposta é que serve a assinatura eletrônica certificada, desde que seja legalmente válida. Certo. Acho que é isso mesmo. Daí uma declaração do DRI, né? Acho que isso aí pode ser também. Acho que também coisa mais flexível, né? Isso, exatamente. Então, falando em assinaturas, né, o que aceito, o que não aceito, né, nesse slide aqui a gente documentos que não são considerados, né? Então, isso que a gente estava comentando, né, se for um documento, é isso, eu tenho um documento aqui uma política de 2017, né? A política ainda é a mesma até hoje, não mudou. A gente vai aceitar aquela política, não tem problema. Agora, se é uma ata do Conselho de 2017 sobre um item que aconteceu lá naquele contexto, e que hoje não tem mais validade, a gente não vai aceitar, nem que seja de março de 2019. Se tiver a ver com o contexto que aconteceu antes, né, do nosso período, a gente não aceita, né? Então tem que ter esse bom senso, mas claro, política, legislação, coisas que aconteceram anteriormente a março de julho de 2019, né, mas que continuam válidas até hoje, né? Claro que a gente aceita, a empresa não precisa ficar atualizando política todo ano só por conta do ISE, né? A mesma coisa como comentei para vocês, né? Se a gente recebe um documento, isso acontece muito, né? A gente fala, gente, mas se não tivesse puxando no sistema, eu nunca saberia que esse documento é dessa empresa, né? Então, é preciso identificar, né, a empresa no documento. Outra coisa que acontece, né? Até às vezes a empresa tem um rigor muito grande, então ela vai fazer uma declaração. Tem uma empresa que todos os anos ela faz isso, todos os anos a gente manda para a segunda fase, né?
a empresa porque a gente não aceitou aquele documento, todo ano ela manda, que é a empresa, ela prepara um documento, ela cola ali uma URL de onde acessar uma informação no site dela. Essa URL, às vezes, tem mais do que uma linha de comprimento, ou é um hiperlink, né? Então, a gente precisa clicar nela, né, para poder ir ali naquela informação. Isso falando em relação à carta de apresentação, alguma coisa, né? E aí a empresa vai lá e manda para o executivo assinar, o executivo assina e a empresa escaneia o documento. A partir da hora que escaneou, a gente não consegue mais clicar naquele link, né? Então, esse tipo de documento não é aceito, porque a gente, principalmente se é um hiperlink, né? Aí não tem como a gente clicar. Se é uma URL curta, a gente até copia no browser, mas se é uma URL muito longa, fica complicado, né? Então, assim, muito cuidado na hora de escanear documento se ele tiver alguma coisa que a empresa espera que a gente clique nele, não é? E aquilo que a gente falou, né? A pergunta que o Aaron tinha mandado, né? Desse caso, a gente tem, e isso também acontece todos os anos, né? A empresa, sei lá, vai contar sobre um processo de avaliação de fornecedores, né? Ela pega um documento Word e ela vai colando, vai inserindo nesse mesmo documento vários documentos referentes a vários fornecedores delas, em que cada um teve uma situação diferente, ela quer comprovar o que aconteceu em cada uma daquelas situações, né? Então ela pega aquele Word com aquele monte de documento que ela inseriu e ela salva no formato PDF e manda. Esse documento a gente abre e fecha sem avaliar, porque ele tá trazendo ali um arquivo que está trazendo um monte de documentos pendurados nele, e aí a gente não tem como avaliar, porque a empresa está extrapolando o limite dela de 5 documentos, né? Então, muito cuidado com isso, porque esse documento ele não é é isso, né? A gente abre e fecha sem analisar. Não sei se para esse ponto aqui eu vi piscando o chat, não sei se o Arão tem mais alguma coisa. Tem uma pergunta aqui, eu esclareci uma pergunta sobre holding, né? O grupo econômico, grupos onde uma documentação produzida pela controladora, pelo grupo, seria aplicável, seria utilizável pela controlada, né? Ele estava explicando que tem que ser mencionado diretamente que a controlada tá no escopo do documento e que ela pode ser, sim, válida, né? E outra pergunta que apareceu aqui, que acho que é importante, que eu não cheguei a responder ainda no chat, é sobre um caso bem específico, mas que acho que pode acontecer em várias situações, sobre o período ainda, né? Então, a questão do relatório de sustentabilidade da empresa cobre o ano civil, né? O ano calendário 2019 inteiro, e, por exemplo, onde estão publicados ou estão apurados os dados de consumo de água, de energia, né? Então, se seria válido usar esse dado do relatório, que aí não pegaria o período de junho a junho, né? Ele pegaria um período só do ano de 2019. Acho que essa é uma pergunta bem específica que tem a ver com os prazos. Você quer esclarecer essa parte, Moia? Quer que eu adiante? Geralmente a pergunta, quando é uma coisa assim que a gente espera ver uma informação sobre 2019, né, sobre o ano anterior, vai estar indicado, né, no campo documentação que aquele caso é uma exceção. Por exemplo, assim, uma pergunta bem clara, que é a pergunta CLI 1, né? Eu lembro que ela sempre, o enunciado dela fala que a gente está querendo saber sobre 2019, né? A gente, então, ali, né, nesses casos que for exceção, vai estar indicada a exceção. Casos que não tiver indicada a exceção, a gente realmente precisa ver esse prazo julho a junho, né? E aí, por exemplo, como eu comentei, é um documento sobre da área de recursos humanos, né? Aí a área de recursos humanos precisa puxar um relatório do sistema lá, né? Indicando esse período, né? Então, por isso até que a gente deu esse prazo a mais agora. A coisa ali que você tinha comentado sobre hold, desculpa, que você tinha comentado sobre hold, costuma acontecer muito naquelas perguntas sobre a empresa assumir um compromisso público, né? E, sei lá, geralmente a empresa vai lá, faz um compromisso ali no contexto, sei lá, de um pacto global ou de uma iniciativa de discutir mudança do clima, né? A empresa assume esse compromisso e aí a holding assume pelo grupo, né? É importante que nesse compromisso tenha aquela linhazinha ali falando, esse compromisso vale para todas as empresas do grupo tal. Porque daí a gente sabe que é válida para a controlada, né? Porque às vezes é uma empresa que tem uma holding operacional, que a holding é muito conhecida, mas a empresa do grupo não, e fica aquela coisa, pô, esse documento valeu para quem, né? Ou às vezes a empresa manda, né? A gente tem uma controladora fora do país e manda um documento lá da França, né? Indicando o compromisso que a empresa assinou lá, mas não tem nada
que indica que vale para a empresa aqui do Brasil, né? Esse documento também é complicado a gente considerar, mas se for um documento que ela assumiu lá, falando para todas as nossas empresas, nossa operação global, tal, é uma coisa diferente, né? São casos que acontecem sempre, né? Seguindo, né? Então, aqui já finalizando, né? Esse aqui é um pouco do que a gente... são 4 itens, né? Que a gente espera da documentação, esses itens foram preparados assim, a partir da experiência de todo ano, né? De análise, né? Então, espera-se que essa documentação, né, que a empresa vai mandar, ela seja completa, né? Então, que ela traga todas as informações necessárias para análise, que ela seja consistente, né? Então, que as informações ali sejam bem objetivas, claras, né? Que sejam consistentes para o avaliador, que sejam informações específicas, né? Pertinentes. Então, que aquilo ali seja diretamente ligado àquele assunto que está sendo avaliado, né? Você tem que ficar adivinhando se haveria ou não. E relevante, né? Também não precisa... Poxa, eu tenho até 5 documentos, né? Com 2 documentos acho que eu já dou conta, mas eu vou mandar 5 aqui, porque, sei lá, um e-mail que eu vou salvar em PDF aqui, só para dizer que aconteceu, né? Muitas vezes não precisa, né? Então, a empresa avaliar se aquilo é relevante ou não para ela mandar. Então, aqui são 4 coisas que meio que já estavam na nossa fala, né? Acho que um recadinho final que eu esqueci de comentar, mas a gente já falou isso no processo de revisão, né? Que esse ano aquele item da pergunta CLI 1.1, né? Que no ano passado foi obrigatório para todo mundo mandar, esse ano a gente não tem essa obrigatoriedade, né? Então, assim, a gente só pode assegurar para as empresas que a 1.1 vai estar no sorteio, né? Da KPMG, mas não é garantido que a empresa vai ter que comprovar ou não se ela fez análise de materialidade com relação à mudança do clima, né? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender do sorteio, né? Daquela empresa. Então, aqui tem os nossos contatos, né? Da Gleice e da Rebeca, lá pela equipe de sustentabilidade da B3. Aqui está o nosso e-mail, né? Da ABC, tanto eu quanto o Aron, Sofia, a gente recebe pelo contato @isib3, né? Que o telefone de todo mundo, né? Então, a gente queria agradecer a participação de vocês, saber se tem alguma última pergunta, né? A gente está com 4 minutos de atraso para encerrar o nosso compromisso, mas estamos à disposição para esclarecer as últimas dúvidas, se não aqui por meio desses contatos que estão na tela. É só um comentário rápido. Apareceram aqui ao longo do caminho algumas perguntas sobre interpretação de perguntas específicas, né? A pergunta tal, tem uma dúvida, como responder. Essas perguntas, vocês, por favor, mandem para o contato @isib3.com.br, que aí a gente responde por e-mail mesmo, né? Então, aqui o foco era mais nas evidências mesmo. Então, tudo que for interpretação de perguntas específicas, por favor, mandem para o e-mail e a gente responde individualmente por e-mail mesmo. Também queria agradecer a presença aí, né? Um grupo grande que veio desse ano. Estamos bem contentes aí. Obrigado pela atenção. Tá bom, pessoal. Acho que não tendo mais nada, né? Eu tô vendo que tá piscando o chat, mas imagino que sejam despedidos, No né? chat é só o pessoal dizendo tchau e agradecendo. Então tá, pessoal, abraços, até a próxima, estamos à disposição aí, boa sorte para as empresas, né? A gente tá torcendo por vocês, a gente está avaliando e está torcendo também. Obrigada, gente, pela participação, ótimo dia para vocês.